Bom, agora nesse vídeo eu vou falar sobre a crítica de Hume à questão da obrigação política proposta por Locke. O mais importante nesse ponto é prestar atenção que Hume começou a usar naquela época uma técnica de crítica que é exatamente a técnica de crítica que está popularizando hoje no Brasil, que é aquela técnica de você fazer uma proposta daquilo que você pensa, mas fazendo de conta que você está criticando uma pessoa que falou alguma coisa anteriormente, mas você não toca quase em nada no assunto do que aquela pessoa falou. Você faz de conta que não entendeu, e isso de certa forma é uma técnica interessante do ponto de vista discursivo, porque ela vende muito mais. Hoje ela é usada no Brasil, por exemplo, por pessoas como aquelas turmas lá do MBL. O que eles fazem? Eles pegam o discurso de alguma pessoa, fazem de conta que não entenderam o discurso e fazem uma crítica daquilo que eles gostariam de falar, mas sem criticar aquilo que a pessoa falou, criticando o que eles querem falar e fazendo de conta que não entenderam aquilo que a pessoa realmente queria dizer. E o Hume fez isso de uma forma até interessante com Locke, porque isso fez ele vender muito mais, e realmente esse tipo de crítica vende muito mais. O que o Hume fala? Ele traz a ideia de que Locke estava fazendo uma proposta, né, a proposta do Locke do contrato social, aquela coisa das pessoas delegarem para o Estado a obrigação de cuidar de todas as pessoas e por isso perderem um pouco da liberdade, mas Hume trouxe uma crítica. Peraí, quando que isso aconteceu? Porque toda vez que a gente tem um Estado, a gente tem um Estado que foi formado através da conquista, através da violência, e nunca que um exército chega para conquistar uma nação, então que o rei, um determinado rei, usa a força dele para impor o governo, nunca o rei chegou e perguntou para as pessoas se elas querem ser governadas, e muito menos houve democracia no sentido das pessoas se unirem para fazer uma decisão pública. E ele inclusive comenta que o único momento em que existe uma democracia, no único momento em que existe a possibilidade do Estado realmente ser a representação das pessoas é no momento de uma revolução. Fora a revolução, o Estado é sempre um grupo, né? É sempre o todo personalizado, mas é um grupo que governa por os interesses próprios e não por os interesses da maioria. Isso é fácil da gente entender porque é a realidade do Brasil hoje. A gente tem hoje uma realidade em que os grupos políticos governam para alguns empresários e a população, a maioria da população só se ferra. Mas veja bem, por que é importante tocar no assunto da pertinência do discurso de Hume, mas não da pertinência da crítica? O Hume faz uma crítica como se o Locke tivesse falado que os estados são formados a partir do agreement, a partir do acordo das populações daqueles estados. Mas ele não falou isso, ele falou que esse é o modelo ideal. Ele fez uma proposta a respeito da democracia. E é interessante porque, de certa forma, isso gera um quebra-coca. Por quê? O Locke, ele fala em um tempo verbal que dá por entender que ele está descrevendo a realidade, mas, no entanto, ele não está descrevendo a realidade. Ele está falando, olha, da mesma forma que Platão escreveu a República, sabendo que não tinha muita coisa a ver com a realidade da Grécia naquele momento, o Locke escreve o trabalho dele a respeito da obrigação política a partir de uma ideia democrática exatamente para tentar substituir o poder dos reis, exatamente para tentar substituir o poder de fulano manda porque o pai dele já mandava. E essa é uma crítica que o Hume faz a Locke, e o Hume faz essa crítica a Locke, inclusive falando coisas que o próprio Locke falou, ou seja, repetindo o ponto de vista do Locke. O Hume fala coisa do sentido, olha, toda vez que a gente vê um Estado se formar, a gente vê o Estado se formar através de um rei que oprime a população e faz a população aceitar, e aquela população acaba aceitando aquilo e as próximas gerações nunca insurgem contra o poder dos reis porque eles pensam coisa do tipo, olha, sempre foi assim, porque sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Uma forma interessante da gente trazer para o contexto brasileiro é o caso, por exemplo, da monarquia Sarney no Maranhão. As pessoas sempre votaram na monarquia Sarney simplesmente porque sempre foi assim. E ninguém nunca contestou e pronto. Lá em Minas Gerais, a gente teve a monarquia Neves, que corre o risco, inclusive, de voltar. As pessoas sempre votaram na monarquia Neves porque sempre foi assim. Então, por incrível que pareça, a primeira eleição que o Aécio Neves perdeu foi essa eleição para presidente. Antes disso, ele nunca tinha perdido uma eleição. Então, de certa forma, as pessoas acabam criando essa ideia de que porque sempre foi assim, continua sendo assim. E o mais interessante que o Hume fala, que a gente acaba vendo materializar em muitas realidades, que é: se você tentar se levantar contra o sistema, você vai acabar levando a cacetada. O que ele diz é o seguinte: olha, sempre foi assim, o rei governa através da opressão,
E se você tentar fazer qualquer coisa contra isso, você vai ser, de certa forma, oprimido pelo exército, né, pelo poder de polícia desse governo. E isso acontece em todos os países do mundo, não só no Brasil. A gente está vendo isso acontecer muito no Brasil, em que o exército está sendo utilizado, por exemplo, para proteger o Temer, mesmo com pouco suporte da população. O Temer tem, me parece, 4%, 3% da aprovação popular, mas mesmo assim ele tem o poder de colocar polícias e exército na rua para espancar a população. Mas isso não é só no Brasil. Depois da crise, né, de 2008, alguns países de primeiro mundo eles começaram a sofrer alguns protestos populares. Um exemplo é a Inglaterra. Lá na Inglaterra as pessoas foram para as ruas para protestar contra o sistema capitalista com um protesto que tinha o nome Nós Somos 1%. O claim, né, o argumento era que a riqueza do mundo estava ficando para 1% da população. Então o povo chegava com cartaz, nós somos o 99%. Eu falei 1% antes, mas é o contrário. Nós somos o 99%, quer dizer, nós estamos aqui na rua para representar 99% da população do mundo que não está recebendo lucros desse capitalismo. E o que aconteceu? O próprio David Cameron, que ele tem uma história pública de muitos protestos quando ele era estudante, ele utilizou a estrutura da Inglaterra para reprimir esses protestos, e as pessoas que protestaram foram presas e julgadas, inclusive pegaram penas duras por causa dos protestos. Isso porque a tendência estrutural de qualquer governo é reprimir qualquer força que surja contra esse governo, e as polícias não se questionam, elas simplesmente obedecem. Então o ponto de vista de Hume nesse ponto é esse. Olha, onde você viu um contrato social nascer, onde você viu uma turma de pessoas se unirem para formar uma nação e decidir que aquela nação vai ser governada para elas, apenas em revoluções. Fora a revolução, você pode até ter, né, no momento revolucionário, aquela coisa bonitinha de que é um governo para todos, mas assim que a revolução acaba, determinado grupo toma o poder, aquele grupo vai governar para si e não vai representar a população. Então não existe um contrato social, não existe uma representação do Estado para a população, então não existiria a obrigação das pessoas serem submissas ao Estado. Então, olha que interessante, o Hume ele queria colocar esse ponto de vista dele, e ele utilizou o argumento fortíssimo de Locke e fez uma espécie de contestação do argumento de Locke, mas lembrando, o argumento de Locke é uma abstração. Você não tem que chegar a assistir um filme, que é uma ficção científica, e ficar contestando o filme como se fosse uma realidade. Olha, o Matrix é horrível, porque no Matrix as pessoas pulam entre prédios. E onde você já viu no mundo uma pessoa conseguir pular de um prédio para o outro? Não é assim que funciona, mas ele usou essa técnica discursiva e ela é tão eficiente que grupos como o MBL, Mamãe Falei, essas coisas usam essa técnica de destruir o argumento do outro sem nem tocar naquilo que o outro falou, simplesmente fazendo de conta que entendeu aquilo que o outro falou, e funciona muito bem, porque tem seguidores, assim como o Hume na época vendia muitos livros, mas não falando mal da genialidade do Hume, porque é um dos maiores filósofos do mundo, mas a técnica que ele usou foi uma técnica de chamar atenção através do fazer de conta que não entendeu o que o outro quis dizer. Então, vamos continuar o raciocínio dele, né? O Hume fez então um trabalho de contestar uma abstração do que seria a democracia com um argumento histórico. Ele usou o argumento de que a história nunca demonstrou a possibilidade do que o Locke falou, mas o que o Locke falou é que a história deveria ser mudada no sentido de começar a adotar a proposição dele, né? Volta a lembrar, é como se fosse a República de Platão. Então, aí o Hume continua com pontos de vista que são até interessantes, né? Ele fala sobre a tendência do ser humano ser muito ruim, e exatamente essa tendência do ser humano ser muito ruim que cria a demanda para a necessidade do Estado. Ele fala, olha, se as pessoas fossem boas, né, se as pessoas respeitassem o que é do próximo, se as pessoas não quisessem simplesmente se aproveitar dos outros, ou então usar força para aumentar o seu próprio patrimônio às custas do que é dos outros, o Estado não seria necessário. É lógico que o Hume não faz uma crítica, por exemplo, à iniciativa própria, à inovação, coisas que te dão o direito, por exemplo, de ter mais que os outros, mas ele faz uma crítica, por exemplo, ao cara que quer enriquecer simplesmente pulando o quintal do outro e tomando aquilo que o outro tem. Então, se não existissem esses tipos de pessoas, não teria necessidade do Estado. A gente poderia ter uma realidade libertária, uma realidade do mundo do Igor do primeiro episódio, em que você pode falar que imposto é roubo e o Estado é totalmente desnecessário, porque todo mundo respeita o que é de todo mundo e não existe a necessidade de reprimir qualquer tentativa de invadir o que é dos outros. Mas, no entanto, essa é uma realidade utópica. O ser humano não é assim, porque o ser humano não é assim, faz-se necessária a existência do
Estado. Então, eu já falei que o governo faz de conta que é democrático, mas democracia só existe na Revolução, aquele ponto que eu falei antes. Agora, o que o Hume faz questão de trabalhar nessa resposta dele? O argumento contra o consentimento. Vamos lembrar que o argumento mais forte de Locke para a existência do governo, para a existência do Estado, para a submissão da pessoa de aceitar o Estado até condená-la à morte, é a ideia do consentimento. O Hume não fala do consentimento explícito, né? O consentimento explícito ele é incontestável, é um contrato realmente assinado. Já o consentimento tácito, que é aquela ideia de você aceitar determinada coisa, porque você nasceu naquele país, você tem que aceitar aquilo, é onde o Hume realmente faz um ataque muito forte e de certa forma pertinente, de certa forma um pouco exagerado. Ele faz uma analogia, né? Vamos imaginar a ideia de você nascer no Brasil e porque você nasceu no Brasil você tem que pagar os altos impostos da gasolina sem reclamar. Aí você pensa, nossa, no Paraguai a gasolina é bem mais barata. Então a primeira coisa que o Locke falaria é, vai para o Paraguai, mora lá. Ah, eu não quero, o Igor, por exemplo, personagem do primeiro episódio, eu não quero mais pagar imposto, imposto é roubo. Falou, olha, lá na floresta amazônica eu tenho certeza que lá no meiozinho, lá no miolinho, nenhum fiscal vai te roubar, nenhum fiscal vai te cobrar imposto. Então, fica quietinho lá no meio da floresta amazônica, você não vai usar a infraestrutura desenvolvida pela sociedade brasileira, mas você não vai ter que pagar impostos. Aí você pode construir tudo por sua conta, você monta uma hidrelétrica, você coloca estrutura de luz, coloca estrutura de telecomunicações e vai desenvolvendo o seu mundo lá sem precisar de pagar impostos, né? Mas, no entanto, esse raciocínio, o Hume já traz uma contrapartida. Ele fala, olha, peraí, como é que você pode falar, por exemplo, que é tão fácil assim você pular fora do país, sendo que você tem primeiro o obstáculo financeiro. Vamos imaginar uma realidade do Brasil, não desmerecendo profissões, mas falando sobre degraus de valores salariais, né? No Brasil, a tendência é que a mão de obra operária seja a mal paga. Então a gente imagina como que você pode exigir, por exemplo, de um servente de pedreiro ou mesmo de um faxineiro que tenha o dinheiro para rapar fora do Brasil. Quando a gente fala rapar fora do Brasil, eu que tenho experiência nisso, a gente fala não só na passagem, mas chegar lá, ter condição de pagar os primeiros meses de aluguel, ter condição de se manter até o segundo obstáculo de Hume, que é a língua. Como é que você vai falar com uma pessoa, por exemplo, olha, rapa fora do seu país se você não quiser aceitar o imposto da gasolina, sendo que essa pessoa não tem o dinheiro para pagar os primeiros meses de aluguel, ela não tem o dinheiro para pagar a viagem e ela nem fala a língua do outro país. Então, já estão aí os primeiros obstáculos de Hume. Então, ele faz uma analogia que ele fala, olha, essa ideia de consentimento tácito é a mesma coisa de você carregar uma pessoa dormindo para dentro de um barco e a pessoa acordar num barco em direção a um país e naquele país ela vai ter que aceitar todas as leis. Ela não foi consultada a respeito dessas leis. É lógico que essa analogia foi criada pelo Hume exatamente para convencer as pessoas que o consentimento tácito não funciona. Você não precisa concordar com o conhecimento tácito, você pode ser contra a ideia da obrigação política, mas você concorda comigo que é uma coisa que foi feita de uma forma muito, assim, estratégica, para ser uma analogia muito assertiva no sentido de convencer as pessoas de que o consentimento tácito não faz sentido. Isso por quê? Qual que é a alternativa do cara que está indo em direção ao outro país? É aceitar as leis do outro país ou pular no mar e morrer? Só que a realidade não é bem assim. Nós temos sim uma grande parcela da população que não tem a mínima condição de sair do país, mas nós temos também uma grande parcela da população que tem sim condições de sair do país, tem sim condições de aprender outra língua, tem dinheiro inclusive para rapar fora para Portugal, igual hoje muitas pessoas, inclusive pessoas famosas, estão deixando claro que estão indo para Portugal porque não gostam mais do Brasil. Então aí existe uma crítica, né? De até que ponto a gente pode impor obrigações políticas iguais para pessoas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que não tem a mínima condição de sair do Brasil, ela tem, de certa forma, um pouco mais de atenção do Estado, no sentido de cobrar menos e dar mais do que uma pessoa que tem condição, inclusive, de rapar fora. Aí já começam as justificativas, por exemplo, para a distribuição de renda, por incrível que pareça. Por exemplo, você não pode exigir de uma pessoa aceitar o contrato social porque ela
não pode rapar fora do Brasil, mas você pode dar para ela um pouquinho mais de condições para equiparar ela, por exemplo, como a Luana Piovani, que foi embora do Brasil porque achou que aqui virou o mundo comunista. Mas, então, vamos pensar, né? Eu já falei da teoria egoísta, que é um ponto de Hume, de que o Estado só é necessário, né? Queremos mais, porém, nos limitamos pelo medo. A teoria egoísta é o seguinte: todo ser humano quer mais, ele quer tomar o que é do próximo, mas o medo de ser punido faz com que ele não tome o que é do próximo. O medo de ser punido gera a necessidade, por exemplo, nas palavras de Hume, dos magistrados. Apesar de que existe um trauma muito grande no Brasil de que os magistrados só julgam contra pobres e sempre a favor dos ricos, mas talvez no tempo de Hume ele acreditasse na possibilidade de ter magistrados realmente julgando a favor da justiça, a favor do certo. Então, qual que era o ponto de vista de Hume? A necessidade dos juízes e do poder coercitivo do Estado, o poder do Estado de botar os outros na cadeia, é o que garantia que as pessoas não iam desrespeitar as outras, porque a tendência natural do ser humano é uma tendência egoística. Porque eu tenho a minha tendência egoística, é claro, por exemplo, que eu vou querer tomar a Ferrari do vizinho, coisa parecida, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, o Estado vai me prender. Então, a analogia entre o artesão, eu já fiz, e a ideia da obrigação proporcional. Olha, é muito importante, né, que vocês entendam que eu estou fazendo a crítica de Hume através de Locke, a crítica de Locke através de Hume, uma crítica de como que Hume usou estratégias para falar, não do que Locke falou, mas usar Locke, de certa forma, para divulgar o trabalho dele. Isso não significa que o Hume está errado, ele é talvez um dos mais fantásticos filósofos. É interessante que ele fez uma correção interessante, ele complementou a teoria de Locke. Por quê? Locke veio com uma abstração do que seria perfeito. O Hume veio trazendo o que não deixa ser perfeito. Tudo isso no ponto de vista deles, tá, gente? Então, enquanto o Locke veio falando, olha, o certo é isso, o Hume acabou falando assim, olha, pode até ser o certo, mas não acontece por causa disso. E dentro disso, ele criou uma ideia de como dosar as obrigações políticas e já criou uma porta até para a ideia de quem o Estado deve, de certa forma, dar mais atenção. Talvez, se a gente pensa numa família, né, normalmente os pais dão mais atenção para os filhos que têm mais dificuldade de fazerem sozinhos. Existem críticas, até porque isso é um processo de desseleção natural. Você investe mais em quem pode menos e automaticamente você vai só desselecionando a humanidade. Essa crítica, inclusive, é a crítica do capitalismo meritocrata. No momento em que você deixa de investir nos melhores para poder investir nos piores, você acaba incentivando a burrice. Isso é uma crítica pertinente, ela faz sentido, mas ao mesmo tempo nós, como sociedade, não podemos ser apenas matemática. É muito importante que nós sejamos também humanos. E como humanos, não é muito bonito deixar os mais fracos morrerem de fome tão somente porque eles não são os mais fortes. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de te convidar para curtir o canal, para compartilhar o vídeo. E vamos na sequência. No próximo vídeo eu acho que a gente já começa a falar sobre mais filósofos mais contemporâneos. Muito obrigado e até mais.